Quantos de nós não temos uma vida de oração? Porque não sabemos como começar. Hein? Eu sei que já vai dar 9 horas, mas eu vou ficar um pouco mais. Mas você nunca mais na sua vida vai dizer que não ora, porque você não sabia nem como começar. Tá bom? De hoje em diante a culpa, ó, é tua. Eu queria dizer para você o seguinte: não adianta você dizer, de hoje em diante eu vou gastar meia hora diante de Deus. Não vá, porque você não vai aguentar. Meia hora vai parecer 2 dias. Você não tem hábito. Então, eu lhe aconselho a se responsabilizar com 10 minutos. Comece com 10 minutos. Ah, mas 10 minutos é pouco. É pouco porque você ainda não fez. 10 minutos. 10 minutos, tá bom? Então você vai escolher. Primeiro você vai fazer o seguinte: eu preciso ter um estilo de vida de oração. Preciso. Fala com Deus e o Espírito Santo. Me ensina, Senhor. Eu preciso. Tu me dás a consciência de que eu preciso. Eu tenho tanto desejo de ter uma vida de oração. Eu queria que o Senhor me direcionasse, mas eu já estou seguindo a sua direção, que aquela velha ensinou. Primeiro, você vai pedir a Deus que lhe dirija a um dos livros na Bíblia. Leia a palavra, porque a palavra que está escrita aqui, ela foi gerada no coração de Deus. Peça a Deus um livro. Pode ser que não venha nada naquele dia, 2 dias nada, 3 dias nada. Chega uma hora que você diz: engraçado, eu tenho uma simpatia. Pelo livro de Efésios. Não sei porquê, tenho um carinho assim, uma vontade de ler. Você diz: mas tem um salmo que eu gosto demais. Eu sempre tive vontade de ler o livro de Salmos. Então, você pede a Deus que lhe ajude e você vai começar pelo livro de Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Aí você abre a sua Bíblia. Aí você escolhe um lugar na sua casa onde você fica à vontade. Pode ser um cantinho de sofá, pode ser na mesa da cozinha, pode ser no seu quarto, ou quem sabe no seu banheiro. Lá ninguém vai lhe perturbar. E depois que você tem um lugar, você bota a sua Bíblia lá, marcada. Primeiro livro de Salmos, Salmo 1. Aí você diz: ó Espírito Santo, me ajuda a determinar o horário. Você vai escolher um horário que ninguém lhe perturbe. Porque se você estivesse conversando com o presidente da República, você não ia permitir que ninguém lhe atrapalhasse. Você está diante de Deus. Procure um momento. Você é casada, não vá fazer uma coisa dessa sem seu marido saber. Não aborreça o homem, você só tem um marido. Vai aborrecer o único que você tem? E tem marido que gosta de ficar no lengue-lengue de manhã cedo. Então, acabou. Você pergunta para ele se pode, se dá. Faça tudo de comum acordo. Digamos que ele diz: tudo bem,
pode fazer seu devocional de manhã. Aí você que acorda todos os dias às 6, você vai botar o relógio para despertar 20 para 6. Por quê? Porque dá tempo de você espreguiçar, dá tempo de você levantar, dá tempo de ir ao banheiro, assentar, acender a luz no lugar que você está. É sempre melhor de manhã, porque ninguém lhe chama. Desliga o mafioso, o celular. Aí você diz, você já tem o horário, 5h40, você já tem o lugar, você já tem o texto bíblico para começar. O que é que está faltando? Começar. Amanhã, toca o seu despertador, você levanta, vai para o lar. Quando chegar lá, sua Bíblia está aberta, o texto que você vai usar é o Salmo 1. Você vai ler bem devagar, mas leia de preferência que você possa ouvir. Porque tem pessoas que têm memória visual e outras têm memória auditiva. Quando você vê e você ouve, você guarda. Então leia para você, bem devagar. Bem-aventurado o Senhor, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente. Você vai ler 3 minutos de leitura. 3 minutos de leitura bem devagar. Você vai ler 1, 2, 3 vezes esse salmo, que são 6 versículos. Passaram-se os 3 minutos de leitura. Agora você vai meditar 3 minutos no que você leu. Como? Você pode ler o capítulo de 50 versículos, mas na hora de meditar, às vezes só dá tempo de meditar 1 versículo. O que é meditar? É entrar. Contar para vocês uma coisa. Você já viu a vaca? Eu vou botar uma vaca. Ela vai lá no capim, ela come, encheu a pança, ela vai procurar uma sombra e vai deitar. Aí ela fica ali, ruminando o alimento que ela comeu. Aquele capim vai voltar para a boca, ela mastiga, engole, volta de novo. Ela está ruminando até que ela tirou o que ela precisava daquele alimento e o resto vai ser posto para fora. É isso que você vai fazer. Você vai ruminar o que você leu. Agora você vai conversar com a palavra. Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado, Senhor, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer feliz. O homem que não anda no conselho dos ímpios. Andar no conselho quer dizer não se move sob o conselho de ímpios. Quer dizer que se eu peço conselho aos ímpios, eu deixo de ser feliz. Porque eles não vão me aconselhar de acordo com a vontade de Deus. Então, ímpio não pode me aconselhar. Mas quantas vezes eu tenho ido buscar conselho com psicólogos não cristãos? Não. Eu estou andando sob o conselho de pessoas que não conhecem a Jesus. Mas quantas vezes a gente está andando, a gente está se movendo, está andando sob o conselho, a orientação de ímpios?
Mas aqui o Senhor diz que também a gente pode se deter no caminho de pecadores. Andar tem movimento, mas deter significa parar um pouco. É como se eu fosse andando, tivesse uns amigos no bar, eu dava uma paradinha. Dá uma paradinha para ver o que está acontecendo. Não faz mal. Eu não tenho que perder tempo com isso. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui você tem 3 movimentos. Você está andando, daqui a pouco você dá uma paradinha, daqui a pouco você fica. Você se assenta. São 3 verbos fortíssimos. Senhor, eu quero tirar isso da minha vida. Eu te peço agora, o Espírito Santo, que o Senhor tire isso do meu coração. Você conversa com essa palavra, conversa, pensa nesses 3. Passaram mais 3 minutos. São só no primeiro versículo. Passaram 3 minutos. Agora você vai orar 3 minutos em cima do que você meditou. Ó Divino Espírito Santo, tu estás aqui para me ensinar, Senhor. Eu te peço, pela tua palavra que diz que eu serei feliz, que eu serei bem-aventurada se eu tomar conta do modo como eu estou me movendo. Será que eu tenho me movido, feito as minhas coisas no conselho de pessoas que não são de Deus? Será que eu tenho me detido nas coisas do mundo para tomar posição ali? Será que eu tenho me assentado na roda daqueles que escarnecem os outros? Daqueles que fazem piada com os outros? Daqueles que não têm amor pelos outros? Então não poderei ser feliz. Eu te peço agora, Senhor, estende a tua mão sobre a minha casa, livra os meus filhos de andarem no conselho dos ímpios. Livra eles dos maus conselhos, dos maus amigos, dos maus mestres. Livra-os de se deter no caminho desses maus amigos, para que eles não parem, não se assentem, não se sintam bem na roda daqueles que escarnecem. Livra meu marido. Passaram os 3 minutos. Você ficou 9 minutos na presença de Deus. 3 minutos você leu. 3 minutos você meditou, conversou com a palavra. 3 minutos você orou. Cumpriu a sua parte de hoje. Amanhã você levanta, você vai para o mesmo salmo, por quê? Você vai meditar e orar em todos os versículos. E você só fez o primeiro versículo. Amanhã você lê ele todo, 3 minutos, e você já vai meditar a partir do versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Isso vai acontecer com você. Sabe, a primeira coisa que vai acontecer é que durante esse tempo de meditação, o seu coração vai se abrindo para descobrir pecados que estão ocultos na sua vida. É no momento da oração, da meditação, da leitura, que o pecado, ele surge. Porque tem muitos pecados que nós nos acostumamos com eles. Eles fazem parte do nosso dia a dia. São pecados mais queridos. Às vezes achamos que eles são necessários. Às vezes achamos que são pecadinhos. Lembra aquele momento lá em Cantares,
em que a mulher diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos. Não são as coisas grandes que devastam a sua relação com Deus, são as rapozinhas. Aquelas coisas pequenas que você nem dá valor a elas. Elas destroem casamentos, todo tipo de relacionamento. Às vezes você encontra com um casal que se divorciou porque: ai, irmã, não sei tanta coisa que aconteceu. As rapozinhas foram se acumulando. Não precisou um ato grande, foram rapozinhas que foram devastando o relacionamento. Você vai criar o hábito de todos os dias levantar nesse horário. Mas tem uma coisa que você tem que tomar cuidado. Toda decisão que você toma, você tem que dar atenção com ela. Porque um ato voluntário tem 4 fases: concepção, deliberação, resolução e execução. Você concebe: eu vou ter uma vida de oração. Surge no seu coração essa ideia santa. Você concebeu. Agora você vai deliberar. Realmente eu preciso, não tem como ser filho de Deus sem uma vida de oração. Eu tenho tempo, eu vou ter tempo para fazer isso. Aí você começa a deliberar, examinar os prós e os contras daquilo que veio no seu coração. Aí você resolve. Eu resolvi. Eu vou começar uma vida de oração. Aí você toma todas as providências. O lugar para você orar, o livro que você vai começar, o horário. E você põe o relógio para despertar. Falta, já está resolvido, mas falta a execução. Quando chega amanhã, que o relógio desperta, você diz: amanhã eu começo. Você não executou. Isso se chama abulia, vontade fraca. Você tem que fazer um esforço. E esse esforço, na maioria das vezes, é contra você. É contra você. Olha, Jesus Cristo diz: queres ser meu discípulo? Então, nega-te a ti mesmo. Você tem que dizer não a si. Você tem que dizer não a si mesmo. Você não vai dizer que é seu filho que impede você de orar, seu marido, sua família, o trabalho. Não. Uma senhora me disse uma vez, na Bahia: irmã, eu tenho uma admiração tão grande pela sua vida. E eu queria andar com a senhora. Eu queria andar com a senhora. Isso o povo diz para a Ângela, né, Ângela? Eu queria estar no seu lugar. Eu queria andar com a irmã de minha. Coitada, eles não sabem o que estão dizendo. Pergunta para ela se é fácil. A velha aqui é difícil, a velha é pecadora. É difícil. Já viu velho fácil? Não tem. Velho é bicho teimoso. É bicho que tem hábitos. Isso, abençoa a garota lá. Eu disse: mas se você tem esse chamado, por que você não vai? Irmã, não dá. Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho emprego, eu tenho minha casa. Eu digo: minha filha, quando você for orar, nunca peça a Deus que tire os empecilhos.
Porque ele vai tirar o empecilho, emprego, empecilho, marido, empecilho, filhos, empecilho, casa. Porque toda essa bênção você está colocando como empecilho para servir a Deus. Então não peça a Deus para tirar os empecilhos. Você pode ter uma vida de oração. À medida que você vai fazendo esses 9 minutos de manhã, lê 3 minutos, medita, conversa com a palavra 3 minutos, ora 3 minutos, em cima do que leu e meditou. Você vai vendo, primeira coisa, manifestação de pecado oculto. Manifestação de pecado. Você está chegando diante de Deus. Lembra do profeta Isaías? O homem profetizava diante da corte do rei Uzias. Mas quando o rei Uzias morreu, ele ficou no ar. E ele diz no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, os serafins. Ele vai descrever a visão que ele tem de Deus no seu trono. E quando ele se encontra na presença de Deus, ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Você disse o quê? Profeta de boca porca? Foi ele que disse, está escrito, Isaías 6. Por que ele nunca tinha visto que tinha lábios impuros? Porque ele nunca tinha chegado diante de Deus. Você vai começar a descobrir pecados que estão escondidos na sua vida à medida que você começa esse seu devocional. Vem manifestação de pecados ocultos. Vem o espírito de santidade. O que é o espírito de santidade? O espírito de santidade anda de mãos dadas com o espírito de obediência. Você começa a ter prazer de obedecer a Deus só para agradá-lo. Você começa a se preocupar em agradar a Deus, em fazer aquilo que é agradável a Ele. O autor de Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 28, ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo sem temor. Versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando você começa, comece com 9 minutos, 3 minutos de leitura, 3 minutos de meditação, de conversa, 3 minutos de oração. Sabe o que vai acontecer? Você levanta daquele lugar, aí você vai tomar banho. Bem-aventurado o homem que não anda, não para, não se assenta. Daqui a pouco você está tomando café. Bem-aventurado. Esse versículo que você engoliu de manhã, ele fica voltando o dia todo, até de noite. Ele vai permeando a sua alma e você começa a orar sem cessar. Primeira coisa. Segunda coisa, você vai memorizar a Escritura de tanto repetir. E esta palavra, quando você for falar, ela sai. Por quê? Porque você a engoliu. Ela foi para dentro de você. Vai chegar um momento que você acha que 9 minutos é pouco. Passe para 12. 4 de leitura,
4 de meditação, 4 de oração. Aí, irmã, 12 está pouco, vai para 15 minutos. 5 minutos de leitura, 5 minutos de meditação, 5 minutos de oração. Você vai aumentando à medida que você vê que dá para você. Você vai sentindo vontade de permanecer mais tempo na meditação. Não faça assim, hoje um pedacinho de salmo, amanhã um pedaço. Não, pegue um livro. Pegue um livro da Bíblia, um que você tem vontade de ler. Um livro que você tem vontade de ler. Porque esse desejo de ler um livro da Bíblia já é o Espírito apontando para você que Ele quer lhe ensinar e lhe alimentar através daquele livro. Pode ser o livro que for. Estava falando disso uma vez com uma moça. Ai, irmã, eu tenho vontade de ler a 3ª carta de João. Eu disse, preguiçosa. Mas ela foi para a 3ª carta de João e gostou. Então, o conselho que eu tenho para você é esse. Desenvolva, comece, porque oração é a arte da comunicação com Deus. Mas essa arte, só quem pode lhe ensinar é aquele que já foi enviado. Porque o espírito da oração chega dentro de você. O espírito da adoração já está dentro de você. O espírito do evangelismo, do ensino da palavra, já está dentro de você. Oração não é nada mais, nada menos do que o retorno à comunicação com Deus. Sabe quando a palavra diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Você pode retirar a palavra verbo e dizer, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Deus envia esta palavra para o ventre de uma mulher para nascer homem. Nós somos movidos pela palavra e pelo Espírito que está dentro de nós. Quando você abre a palavra, o Espírito vai. Quando você abre a Bíblia, o Espírito abre a palavra para você. Pouco a pouco ele vai, rasgando, para dar para você o alimento que está aqui.